Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, sexta-feira já, nossa reflexão está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, 29. E ele diz o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Amém. Bom, meus queridos, um grande ensinamento hoje aqui na minha Bíblia. Esse capítulo tem o título de O Procedimento dos Filhos da Luz, né? Então, dizendo como os filhos da luz, né, devem se comportar, né? Como nós, né, como cristãos, como seguidores de Deus, como imitadores de Jesus, como nós devemos nos comportar, né? E ele aqui uma pequena parte desse capítulo, apenas um versículo, dizendo sobre nossas palavras, sobre nossos modos de falar, sobre as coisas que nós falamos, né? E é de suma importância que a gente mantenha uma dignidade, né, na nossa fala, tanto no modo como no modo de falar, quanto, é claro, no que a gente fala também. Então a gente tem que se policiar para que a gente não fale, né, besteiras, né? Vamos ser bem direto, né? Sem rodeios, que a gente não fale besteiras, que a gente não fale coisas que não têm a ver com a posição que a gente ocupa, não que somos melhores que os outros, não é isso, não somos todos iguais, mas nós somos, né, imitadores de Deus, né, nós somos imitadores de Jesus, então nós temos que nos comportar como tais, né? E o modo de falar, as palavras que a gente usa, a delicadeza ao falar, a gentileza nas palavras, isso é de suma importância, né, para que, como diz aqui, para que conceda graça aos que a ouvem, né? Então, que as pessoas se sintam bem nos ouvindo, né? Não somente com o conteúdo da nossa fala, mas como também o modo como nós falamos. E então que a gente hoje, né, nessa sexta-feira, que a gente se faça uma autoanálise, né? Como anda o meu modo de falar, como andam as minhas palavras, o que eu ando dizendo, o que eu ando falando, né, por aí, tem realmente despertado interesse nas pessoas em conhecer a Deus, em seguir a Deus, em entregar sua vida a Deus, né? Ou as pessoas me ouvem, né, nos ouvem e pensam, nossa, mas que sujeito chato, hein? Mas que cara chato que só fala nisso, que não muda, que não vira esse disco e sempre falando isso, insistente e querendo mostrar que ele está certo e sendo aquela pessoa que, ao invés de despertar graça, desperta raiva nas pessoas, né? Quantas vezes eu mesmo, é, isso né, bem mais antigamente, quando eu nem era convertido ainda, quantas vezes eu pensava isso, né? Dos crentes, das pessoas que muitas vezes batiam na porta, né, para evangelizar e falavam só de Deus e disso e da Bíblia, mas quantas vezes eu mesmo, né, falava, oh, mas caramba, como é cada pessoa chata, hein? Caramba, a gente está aqui em casa, nós estamos de bem aqui, sossegado, descansando, pleno feriado, e essa pessoa vem bater na nossa porta e vem querer nos converter, né? Então, quantas vezes eu falei mal dessas pessoas, né? Quantas vezes? E muitas vezes, né? Muitas vezes
eu as atendia, ouvia um pouco, daí dizia que não, que eu estava ocupado, porque passasse uma outra hora, mas muitas vezes, né, o modo como eles falavam me incomodava também, porque eles eram muito insistentes, né, e ficavam batendo naquela tecla. Eu conheci um pastor uma vez também, onde eu trabalhava lá em São Paulo, né, antes de vir para cá, para BH, e era um pastor que quando ele entrava na loja, a gente já conhecia ele, quando ele entrava na loja, a gente já ficava, nossa, aquele cara chato, aquele pastor chato, porque ele era um pastor, e a gente sabia que ele era pastor porque ele falava, né? Mas ele era um pastor assim, invocado, a palavra certa era invocado, uma cara fechada, uma cara de bravo e insistente, grosso. Aí ele vinha, ele falava o que ele queria, a gente estava atendendo ele, daí no meio do atendimento ele já perguntava, aí, assim mesmo, assim, grosso mesmo. E aí, você conhece Jesus? Você segue Jesus? Você já entregou sua vida a Jesus? Assim mesmo, né? Sabe? Espantava a gente ouvia, a gente dava até medo. Né? Quem não conhecia ele, o jeito dele dava medo. Então, errado, né? Errado, a pessoa não pode se comportar assim, ele afugentava as pessoas, ao invés de trazer para perto, ele afugentava as pessoas. Então, que a gente nunca cometa, né, esse erro de afugentar as pessoas com o nosso modo de falar, com as palavras que saem da nossa boca. Pelo contrário, né, que sejamos gentis, sejamos educados, sejamos coerentes. Então, quando formos falar de Deus, que a gente fala mesmo de Deus, eu falo de Deus o dia todo, né? Mas com coerência, né? Com paciência, com delicadeza, né? Pelo contrário, né? Que despertando nas pessoas o interesse em conhecer a Deus, né? Despertando nas pessoas, né? Esse interesse. Nossa, mas como ele é educado, né? Como ele é o modo ele fala assim de um jeito bacana, né? É gostoso conversar com ele, né? Nossa, então que a gente desperte esse tipo de reação nas pessoas, essas reações nas pessoas, não como esse pastor, né? Que eu sempre que eu leio alguma coisa assim referente a isso, a, a atitude, a palavra, a modo de falar, sempre eu lembro desse pastor. Não tem como eu não lembrar desse pastor. Sabe, eu tenho a impressão, né, não conheço, nunca fui, não sei, mas eu tenho a impressão que a igreja dele era vazia, porque o jeito que ele falava, o jeito que ele divulgava a palavra de Deus era muito estranho, né, muito estranho. Então que a gente não cometa esse erro, tá bom, queridos? Que a gente se policie, que a gente perceba e que a gente melhore o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar de Deus, o nosso modo de atrair as pessoas. Desculpa, queridos. O nosso modo de atrair as pessoas para Deus, para Jesus, seja um modo educado, gentil, coerente e que realmente as pessoas se sintam interessadas, tá bom, queridos? E não ao contrário, que as pessoas se sintam forçadas, né, se sintam acuadas. Não, assim não, isso não funciona, tá bom? Então é isso, queridos. O recado hoje é esse, que a gente mantenha a linha, mantenha a coerência, mantenha a educação e a gentileza nas nossas palavras, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, a sua pergunta. Amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança em nome de Jesus. E que hoje sejamos melhores do que fomos ontem e que a gente saiba realmente conduzir as nossas palavras, conduzir a nossa vida de uma maneira que as pessoas achem graça na nossa maneira de ser e que queiram conhecer e saber o motivo, né, que o motivo que nos leva a ser tão gentis, tão animados, tão positivos, né, com relação à nossa vida. Em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.
uma ótima sexta-feira com Deus no controle. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.